pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim comentar com vocês uma coisa que Deus tocou no meu coração, por tantas vezes que a gente passa por momentos difíceis. Eu li um pouquinho desse livro aqui, que é Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury. E eu queria transcrever um pouco daquilo que Deus mandou dizer. Às vezes a gente passa por tantos momentos difíceis que a gente se esquece do poder que Deus tem sobre as nossas vidas. E às vezes ter coragem é difícil, ter fé, se fortalecer, se perseverar, porque na maioria das vezes a gente não persevera. Então, eu vou ler um trechinho do livro e depois eu vou ler uma passagem da Bíblia que é realmente para você que, assim, tem desistido da vida, tem desistido dos seus, no caso, dos seus projetos, da sua meta, como se você é mãe de especial, se você tá desacreditada, ou se o mundo tá muito cruel, o que realmente está. Esses dias eu tava conversando com meu marido e ele tava falando sobre isso comigo e falando muito sobre não deixar que o que as pessoas falam de você impactar na sua vida. E por muito tempo eu deixei que isso acontecesse. E daí eu corri muitos riscos. E tem essa passagem aqui nesse livro que fala realmente sobre esses riscos. Eu vou dar uma lidinha para vocês terem uma noção de como a gente precisa se posicionar na nossa vida para que as coisas continuem a dar certo, para que elas deem certo. Não liguem, né? Eu tô muito cansada, mas foi um dia muito proveitoso, eu tenho muito a agradecer a Deus. Então, tá escrito assim: precisa dar coragem para correr riscos. Os maiores riscos para quem sonha são as pedras do caminho. Tropeçamos nas pequenas pedras e não nas grandes montanhas. Quem é controlado pelos riscos e pelos perigos da jornada não tem resistência emocional. Cedo recua, ou seja, você desiste. Quando você tem um empecilho na sua vida, você tem um muro, você não derruba ele. Você quer parar por ali e continuar outra coisa. Muitas pessoas são assim. Então, para você não perder o foco. Então, fala assim: você tem essa resistência, que é o que é preciso para passar pela muralha. Aí ele fala sobre Epicuro. Acreditava que os grandes navegadores deviam sua reputação aos temporais e às tempestades. Se você tiver medo das tempestades, nunca navegará pelos mares desconhecidos e jamais conquistará outros continentes. Os que transformaram os seus sonhos em realidade aprenderam a ser líderes de si mesmos, para depois liderar o mundo que os cercava. Tinham uma ambição positiva, queriam transformar a sua sociedade, a sua empresa, seu espaço afetivo. Eram pessoas inconformadas, tanto com os problemas sociais quanto com suas mazelas psíquicas. Seus sonhos se tornaram realidade porque ganharam um combustível emocional, o que a gente precisa. E da onde a gente vai conseguir esse combustível? E fala desse combustível emocional que mesmo a gente atravessando, né, a tempestade, as chuvas torrenciais, que são as chuvas brabas, né, os tornados, os furacões que acontecem nas nossas vidas. Qual é o seu combustível? A paixão pela vida, o amor pela humanidade. Foram dominados por um desejo incontrolável de ser úteis para os outros. Quem vive para si mesmo não tem raízes internas. É possível destruir o sonho de um ser humano quando ele sonha para si, mas é impossível destruir seu sonho quando ele sonha para os outros, a não ser que ele tire a vida. Então, esse livro, ele me tocou bastante. Em vários pontos da minha vida, eu
eu tive esses momentos de queda, mas eu sempre pensei assim, eu tenho que passar por isso. E não foi fácil. Como foi lidar com as coisas que aconteceram? Como foi passar por todas elas? Foi muito difícil. Não foi fácil. Coisas que até hoje eu olho pra mim e falo, nossa, você passou por isso. Uma das coisas também que me fizeram refletir bastante hoje foi que eu encontrei duas pessoas que na realidade elas perderam um cliente porque elas me trataram de uma forma tão horrível que eu tive que me retirar do ambiente. Então fui fazer meus compromissos de manhã, onde eu entrei numa loja para poder comprar alguma coisa para cozinha que eu tava precisando e alguma coisa para encapar a caderneta de vacinação do meu filho. E daí a pessoa não fez nenhum esforço. E como eu tiro isso de exemplo? Às vezes você não faz nenhum esforço para resistir. Às vezes você não faz nenhum esforço para poder perseverar. Às vezes você confia desconfiando. Então, como as coisas vão acontecer na sua vida, ou como os seus sonhos, os seus projetos vão acontecer, se você não está fazendo por onde? Se você mesmo não acredita. Então, essa pessoa me deu essa reflexão. Então, daí eu saí dali e voltei a um outro bazar e consegui ser atendida, graças a Deus. Mas confesso que foi bastante constrangedor. Dali fui no mercado, né, fazendo a compra e tal. E saindo do mercado peguei um Uber, porque meu filho já tava cansado e ele não aguentava mais andar, tadinho. E aí eu peguei o Uber, e aí o Uber não me deu nenhum bom dia. Aí eu entrei, falei bom dia. Ele simplesmente arrancou com o carro. Provavelmente ele não estava num dia bom. E aí ele me deu mais uma lição. Não é porque você não está num dia bom que você deve tratar a pessoa que está com você de uma forma ruim. E daí, por mais que eu tivesse sido tratada mal, eu dei bom dia pra ele, né? Ele deu alguns arranques e tal, eu tava com meu filho no carro, eu não me posicionei, não falei assim, não fui ignorante, porque no caso de antigamente eu falaria ou eu desceria do carro e talvez até prejudicaria ele nesse quesito, mas eu achei válido, eu vou mandar uma mensagem pra ele sim, né? Eu vou avaliar ele como estrelinha nota 5 para incentivar ele, mas vou deixar um recado pra ele. Porque às vezes a gente perde a nossa oportunidade por causa disso. Se eu fosse uma cliente alta, de uma alta sociedade que só tava pegando um Uber, porque eu precisava, porque tava tempo, por mais que seja de pé, ele perdeu aquela cliente, que ele poderia passar o contato para ela. Então, assim, são coisas realmente que hoje eu fui testada e creio que todo mundo é testado todos os dias. Então, eu creio que Deus, ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Então, eu queria deixar hoje aqui o Salmo 46:10, que é onde fala muitas coisas boas. E para quem tem ansiedade, como eu tenho ansiedade muito grande, né, das coisas acontecerem logo, então eu deixo para você isso, essa reflexão, para que você pense. Eu não sei em quem vai chegar, talvez seja alguém que esteja prestes a desistir. Não, Deus não quer que você desista. Então, nos momentos mais aflitos, eu tive Deus do meu lado, então eu gostaria de compartilhar com vocês isso. E daí eu vou ler o capítulo 46 de Salmos, que é onde descreve exatamente o que Deus ele nos faz. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Então essa é a reflexão que eu tenho hoje para vocês referente a isso. Independente da situação que você esteja, independente de o que falou para você, pensa: Deus é minha fortaleza, meu refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Eu vou me aquietar, porque ele é o dono do exército. Ele vai cessar essa guerra. Eu não sei que guerra que você está passando nesse momento. Eu só sei que ele é capaz disso, porque muitas das minhas guerras ele cessou. E ainda vir outras, e ele vai continuar cessando, porque ele é poderoso para isso. Então, jamais deixe de acreditar que seu sonho vai acontecer, porque se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Então essa é a minha palavra de hoje. Não desista. A peleja ela é muito grande, dolorida, muitas das vezes cansativa, mas é extremamente proveitosa. Então eu espero em Deus que esse vídeo chegue a muitas pessoas, que ela possa tocar no íntimo de cada um, assim como Deus me tocou hoje. Não com mérito meu, mas o mérito dele, porque foi através dele que ele me deu a sabedoria de estar fazendo esse vídeo e dando essas palavras para vocês. Então a honra e a glória é dele, tá bom? Então eu desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada, e que Deus vai renovar as suas forças. Deus vai te fortalecer. Persevera, não desista. Deus é contigo. Deus é conosco. Deus é com todos. Amém. Fica com Deus.